Devocional do canal Dark. O Guardião da Palavra. Tema: onde você busca consolo? A resposta surpreendente base bíblica. João 11, 31, 57. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Nessa ocasião especial, abrimos nossos corações para receber uma palavra que transcende o tempo e toca a eternidade. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, inunde sua vida agora mesmo. A palavra de Deus para o nosso devocional de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 31 ao 57. Ouçamos com reverência e atenção. Leitura da Santa Palavra. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Logo que Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, movido outra vez no íntimo, veio ao sepulcro. Era uma gruta, e tinha sobre ela uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que digo isto, a fim de que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou, com grande voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: Que faremos? Porquanto este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, deliberaram matá-lo. Reflexão em meio à sua dor. Você tem buscado o consolo nos lugares certos? Nessa passagem poderosa, somos transportados para um cenário de dor, luto e aparente desesperança. Maria e seus amigos choravam a perda de Lázaro, um ente querido que havia partido. A pergunta que ecoava em seus corações era a mesma que muitas vezes assola os nossos. Se tu estivesses aqui, quantas vezes nos encontramos em situações onde a ausência, a dor e a frustração nos fazem questionar a presença e o poder de Deus? Percebam a pressa de Maria ao ouvir que Jesus havia chegado. Ela se levanta rapidamente e vai ao encontro do Mestre. Aqueles que a consolavam, vendo sua urgência, a seguem, pensando que ela ia ao túmulo para continuar seu pranto. Mas havia algo diferente no coração de Maria naquele momento. Talvez no fundo de sua alma, uma fagulha de esperança ainda existisse ao saber da proximidade de Jesus.
E quando ela o encontra, a mesma frase carregada de dor e talvez de um leve reprovação emerge. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a voz da nossa humanidade ferida, que anseia pela intervenção divina em meio ao sofrimento. Jesus, ao ver a dor de Maria e daqueles que a acompanhavam, se comove profundamente. A Bíblia nos diz que ele se agitou no espírito e chorou. Sim, o Filho de Deus, aquele que tinha o poder sobre a vida e a morte, compartilhou da nossa dor. Suas lágrimas não eram apenas por Lázaro, mas pela angústia que o pecado e a morte trouxeram ao mundo. Então, Jesus faz uma pergunta simples, mas carregada de significado. Onde o pusestes? Ele não estava alheio à situação. Ele queria ser levado ao lugar da morte, ao lugar da desesperança. E ali, diante daquele túmulo selado, ele ordena: tirai a pedra. Essa ordem nos confronta. Muitas vezes, somos nós que colocamos pedras sobre nossos sonhos, sobre nossas curas, sobre nossas restaurações, através da incredulidade, do medo e da resignação. Marta, com sua lógica humana, tenta argumentar: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Ela via apenas a realidade da morte e da decomposição. Mas Jesus responde com uma promessa poderosa: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? A chave para experimentar o sobrenatural de Deus é a fé, a crença de que Ele é capaz de fazer o impossível. E então, o milagre acontece. Após orar ao Pai, Jesus clama com grande voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto há 4 dias ressurge, com os pés e as mãos ligados e o rosto envolto em um lenço. A morte não pôde deter o poder da voz de Jesus. Essa passagem nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido e a dor nos consome, Jesus se importa, ele se aproxima e ele tem poder para trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. A pressa de Maria em ir ao encontro de Jesus nos desafia a buscá-lo com urgência em todas as circunstâncias. Suas lágrimas nos mostram a compaixão do nosso Salvador. E o milagre da ressurreição de Lázaro nos revela o seu poder incomparável sobre a morte. Que possamos refletir sobre onde temos buscado consolo em nossas dores. Será que temos corrido para o túmulo da lamentação ou temos nos levantado com urgência para encontrar o Senhor Jesus, aquele que tem as palavras de vida eterna? Que a nossa fé seja a força que remove as pedras dos nossos impossíveis, para que possamos contemplar a glória de Deus em nossas vidas. Oração de agradecimento. Pai amado, nesse momento nos prostramos em Teu santo nome para Te agradecer por essa palavra poderosa que ministraste aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos mostrar Teu amor, Tua compaixão e Teu poder através da história da ressurreição de Lázaro. Te louvamos e Te bendizemos por cada ensinamento que recebemos nesta ocasião, em nome de Jesus, amém. Oração pela família proprietária do canal Senhor Deus. Estendemos nossas mãos em oração pela família que mantém este canal. Mencionar nomes se souber. Abençoa cada membro dessa família. Cobre-os com Teu manto protetor. Concede-lhes saúde, paz, alegria e prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Que Teu amor continue sendo a base de seu lar e que este canal seja sempre um instrumento de bênção e edificação para muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oração pelos presentes e demais Pai Celestial. Oramos agora por todos aqueles que estão acompanhando esta devocional, sejam inscritos ou não deste canal. Derrama sobre cada um deles a Tua graça e o Teu favor. Visita aqueles que estão enfermos, trazendo cura e restauração aos seus corpos e às suas almas. Conforta os aflitos, dá esperança aos desesperançados e fortalece a fé daqueles que creem em Ti. Senhor, abençoa os taxistas que trabalham arduamente, aqueles que estão em seus lares,
os profissionais da segurança pública e do SAMU que arriscam suas vidas para proteger outros. Rogamos por aqueles que enfrentam sérios problemas de saúde, como depressão, câncer, diabetes, pressão alta, sobrepeso, cálculos renais, aqueles que fazem hemodiálise, que sofrem de osteoporose, problemas de vista, artrite, artrose, dores na coluna, problemas de coração, próstata, dores nas pernas, braços, pescoço, cabeça, ouvidos, insônia. Pai, protege aqueles que estão viajando de ônibus, metrô, avião, os que trabalham no campo, nos hospitais, nas clínicas, nas farmácias, nos mercados, nos supermercados, nos shoppings, os cuidadores de idosos, familiares ou não. Senhor, que a tua paz e a tua proteção os acompanhem em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Apelo espiritual aos não salvos. Você que nos acompanha e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, saiba que Ele é a ressurreição e a vida. Assim como Ele chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele pode trazer vida nova para o seu coração. Não deixe que a dor e o desespero te paralisem. Corra para Jesus, entregue sua vida a Ele. Creia no seu poder e experimente a transformação que só Ele pode dar. Hoje é o dia da salvação, oração da bênção apostólica. Graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13:13. Encerramento e convite ao canal. Se você foi edificado por essa mensagem, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, comente o que tocou o seu coração e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem abençoada como essa. Lembre-se, você participou de um momento de profunda comunhão e renovação espiritual. Continue buscando ao Senhor e participe conosco da nossa próxima devocional. Que a paz de Cristo reine em seus corações, em nome de Jesus. Amém.